Por
Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Deus continua falando. E quem está com saúde espiritual, quem está vivo espiritual, entende tudo. Mas infelizmente quem não está e fica voando, não está conseguindo entender. Mas que Deus possa abrir o ouvido de cada um, para que possa receber a palavra de Deus, receber o recado de Deus. Bendito ao nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja para abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13 e 14. Bora ler as Escrituras Sagradas, bora meditar nas Escrituras Sagradas, para o nosso elevo espiritual, para a glória de Deus e para a vergonha e desprezo de Satanás, que é inimigo de Deus, é inimigo da gente, e quer ver a derrota de Deus, quer ver a derrota do ser humano na terra, porque ele não aceita ver o ser humano na presença de Deus. Ele não concorda em ver o ser humano na presença de Deus. Louvado seja Deus. Bendito ao nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração virá cair no mal. Amém. Curva sua cabeça em reverência a Deus, em reverência à palavra do Senhor. Muitos não estão reverenciando mais as Escrituras Sagradas, mas ainda temos dois que reverenciam a palavra de Deus. Então curva sua cabeça, feche seus olhos, reverência a Deus, a palavra, a igreja, e oramos ao Senhor. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, ei, querido Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pelo pão, pela veste, obrigado por estarmos aqui, obrigado, Deus, pela palavra lida. Eu peço, Senhor, abre a porta da tua palavra, Senhor, e continua falando conosco, Deus, porque estamos aqui nesta noite, porque nós somos sedentos, nós viemos do Senhor e sentimos sede do Senhor, sentimos fome do Senhor, a nossa alma deseja o Senhor, e nesta noite estamos aqui por esta razão, para ouvir a tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas. Foi a palavra que Deus me deu esta madrugada. Eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra para hoje à noite, e o Senhor colocou esse texto no meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Nós entendemos que o que as Escrituras dizem
isso se cumpre na nossa vida. Grave uma coisa que eu vou te dizer: as Escrituras Sagradas é prego batido e ponta virada. Se as Escrituras Sagradas, louvado seja Deus, ensinar, se as Escrituras falarem que o jegue morreu, pode queimar a cangaia, que não tem mais jegue para colocar a cangaia e as pulacas. O problema de muitos é deixar de acreditar no que as Escrituras dizem, fazer vista grossa, ou dizem, mas Deus é misericordioso, mas Deus é não sei o quê, e fica pegando os seus erros e levando para o lado de Deus e dizendo: Deus, eu ando aprontando, mas o Senhor é misericordioso. Ele é misericordioso, sim, com certeza. Só que Ele vê o meu coração, Ele vê o teu coração, Ele vê o coração do homem. Bendito é o nome do Senhor. Ele sabe se eu estou fazendo de propósito, se eu estou fazendo de má fé. Ele sabe tudo. Para que eu querer enganar Deus? Por mais que eu queira enganar o Senhor, não vou conseguir enganar, porque Ele é Senhor sobre o engano, Ele é Senhor sobre o pecado, Ele é Senhor sobre a mentira, Ele é Senhor sobre qualquer coisa. Ele é Senhor, Ele está acima. Bendito é o nome do Senhor. O pecado está, louvado seja Deus, bem para baixo. Então, quando a Bíblia diz assim, igreja, louvado seja Deus, o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Quando a Bíblia diz nunca prosperará, é prego batido e ponta virada. Nunca. Na vida é preciso a gente tomar muito cuidado, porque nesse mundo a gente vê muitos sistema pecaminoso, sistema santo, sistema que agrada a Deus, sistema que desagrada, e assim vai. E eu preciso tomar cuidado para eu não me alinhar, não me associar a um tipo de sistema errado. Porque se eu me alinhar, se eu me associar a um sistema que Deus não agrada, querendo ou não, as coisas daquele sistema vai respingar na minha vida, vai respingar na minha vida, vai respingar na minha família. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Quando nós olhamos para a vida de Davi, se Davi fosse vivo hoje, Davi estava chorando amargamente e disse: que besteira que eu fiz. Porque a Bíblia diz que Deus perdoou Davi, mas a espada nunca saiu da casa de Davi. Se um Salomão da vida fosse vivo, com certeza ele estaria dizendo: que loucura que eu cometi. Se um Adão e Eva fosse vivo, com certeza estava aí dizendo: mas que loucura. Para que eu fui me alinhar com aquele sistema? Eu não devia ter me alinhado com aquele negócio. Para que ter curiosidade de conhecer o pecado? Para que ter curiosidade
curiosidade de conhecer o mundo. Foi isso na cabeça de Adão e Eva. A serpente disse a Eva: é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. E Deus, Ele não quer que você chegue lá. E com isso gerou em Eva uma curiosidade para conhecer o outro lado. Mas se a Bíblia diz que não é bom a gente conhecer o outro lado, vamos crer no que a Bíblia está dizendo e seguir pelo caminho que o Senhor disse para nós seguir. Para que eu tenha curiosidade de conhecer o que é do diabo? Então Deus, Ele continua falando com a sua igreja, e às vezes a igreja faz vista grossa porque Deus fala, mas a conta chega um dia. A conta chega um dia. O juízo divino chega. Bendito é o nome do Senhor. Então muitos pecam, e aí incomodam e diz: dá para me levar só eu e Deus. Dá para eu levar assim. E por um mês, por um ano, por 2 anos, dá mesmo. Mas chega um dia que a Bíblia diz que o que o homem faz é para ser descoberto. Olha que coisa tremenda é a Bíblia. A palavra do Senhor diz que o que o homem faz é para ser descoberto um dia. O que eu fiz hoje é para um dia, louvado seja Deus, ser descoberto. Se eu fiz coisas boas, vai ser descoberto. Se eu fiz coisas ruins, também vai ser descoberto. Não tem como evitar isso. Quando o Senhor Deus chegou para o povo e disse assim: eis que eu coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, mas eu te aconselho que pegue o caminho da vida para que vivas. Quando o Senhor disse para mim e para você: traça o teu caminho e ele cairá sobre ti. Bendito é o nome do Senhor. Traça o teu caminho e ele cairá sobre ti. Engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que as minhas escolhas me definem. Quando você vê família de crente atribulada, sabe, não tem como. Eu não sou aquele pastor que acredita que o crente tem que ter riqueza para dizer que Deus está abençoando ele. Eu não sou esse tipo de pastor. Sei que Deus pode dar riqueza para a pessoa, sei que Deus pode dar isso ou aquilo para a pessoa. Eu sei que Deus pode dar um carro para a pessoa, um carro de 300, 400 mil, Deus pode dar. Eu sei que Deus pode prosperar financeiramente, eu sei, mas isso não define uma vida com Deus, porque dinheiro, fama, os que estão na mão do diabo também têm. Se uma casa me define, por que o outro lá também tem? Se riqueza me define, por que o outro lá também tem? Se não sei o que me define, por que o outro lá também tem? Bendito é o nome de Jesus. Agora, o que me define como crente na pessoa bendita de Jesus é a paz interior. Essa paz que eu tenho, essa paz que você tem, isso dinheiro não compra, conhecimento humano não compra,
Isso vem, louvado seja Deus. Isso aí, bendito o nome do Senhor, é a alegria da salvação de Deus. E só quem pode ter isso é aquele crente lavado e remido no sangue de Jesus. Bendito o nome do Senhor. Então não acredito nisso. Não ando pregando e dizendo fulano de tal acolá uma bênção que Deus deu um carro novo para ele. Isso não define vida com Deus. Vida com Deus define através de uma paz interior. A Bíblia diz que a felicidade do homem não consiste no que ele tem, mas sim em fazer a vontade de Deus. Já pensou se felicidade se definisse apenas através de riqueza? O que seria de mim, de você? Mas aí você vê pobre, você entendeu que não tem um chinelo de marca para calçar, mas ele tem Jesus, ele tem a paz interior, e ele está dizendo: eu sou feliz, Jesus. Então um pobre que não tem nada, ele pode ter a alegria do céu, ele pode se sentir útil na terra e comungar com os céus. Então riqueza não define ninguém, não. Bendito é o nome do Senhor. Essas igrejas que andam pregando aí, que riqueza é que define a salvação da pessoa, que o cara só é salvo se tiver riqueza, que ele só tem Deus se tiver riqueza. Isso aí é uma aberração, isso aí é uma heresia. Jesus nunca ensinou isso. Me mostre nos 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, aonde foi que Jesus disse: louvado seja Deus, a salvação de vocês define na riqueza. Onde foi que Jesus disse: eu vim para dar riqueza a vocês, eu vim para dar fazenda? Se fosse para dar fazenda, o primeiro a ter fazenda era Jesus, gente. Louvado seja Deus. Deixa de aberração do inferno de ficar pregando e dizendo que Jesus veio para dar riqueza ao bem. Jesus não veio resolver o problema material de ninguém. Jesus veio resolver o problema espiritual. Que lá em Adão nós afastamos de Deus, e Ele veio para nos reatar com o nosso Deus, para reatar nossa comunhão com o Senhor e levar nós a sentir Deus na nossa vida. Jesus veio para esta missão. Me mostre que foi para outra. Bendito o nome do Senhor. Mas aí Jesus é bom, mas Jesus dá outras coisas para o povo. E o cara chegou e disse: mestre, aonde quer que tu for, eu te seguirei. Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir, me segue. Porque Jesus sabia que ele estava ali interessado em outras coisas, e Jesus está falando mesmo nesta noite. Louvado seja Deus. As raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas ele não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, eu tenho salvação para a alma de vocês. Eu vim, foi para salvar a alma de vocês, para não ir para o inferno. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus deixou bem claro: pega o caminho da vida para que vivas. As tuas obras te definem, traça o teu caminho e ele cairá sobre ti. Por isso que eu sou muito eu. Eu sou muito eu. Aí tem gente, vê se Gilvinho abre a boca e diz: meu marido é agoniado. Gilvinho nunca falou isso para mim. Só quem fala que eu sou agoniado é quem não tem visão. Mas quem tiver visão, quem tem visão vê que eu não sou agoniado. Porque quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai na cachaça, e eu sem esperança, e um dia dentro de um mato Deus falou comigo, e ele disse: eu ainda vou te abençoar. E ali dentro daquele mato eu falei para o Senhor: eu quero uma família, eu vou me esforçar, vou te servir um dia, mas eu quero uma família. O dia que eu tiver filho, eu quero fazer diferente. Meu pai é alcoólatra, não é que era uma pessoa ruim para nós, mas a cachaça tirava tudo
culto dele, e aí acabava prejudicando a gente. Então, quando eu estava com 14, 15 anos, já tinha programado minha família. Quando eu tiver 50 anos, já é para meus filhos estar tudo casado, porque depois dos 50 eu não aguento mais criar filho, certo? Então, eu quero que meus filhos já estão tudo casados e eu vou seguir minha vida. Quero chegar na minha velhice em paz. Eu não era crente. Eu quero chegar na minha velhice em paz. Quero ver meus filhos casados, vivendo em paz, e eu mais a minha mulher em paz. Isso eu já falava para muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu aceitei Jesus, eu disse: olha lá o que eu pensava no Salmo 128. Louvado seja o nome do Senhor. Que o homem que dedica a sua vida a Deus, ele verá os filhos de teus filhos e a paz sobre a família. Bendito é o nome do Senhor. Então estou com isso traçado no meu coração e estou lutando em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Já estou chegando na terceira idade, mas dizendo: em nome de Jesus, quero ver minha família em paz e eu e a minha casa servindo o Senhor Jesus Cristo. Continuar todo mundo servindo o Senhor. Louvado seja Deus. Isso é uma construção, igreja. Não pensa que vida com Deus é de qualquer jeito, que vida com Deus é só dizer: Deus é de misericórdia, Deus ele é bom, e achar que pode andar de qualquer jeito. A vida com Deus não é assim. E eu vou te mostrar como que é a vida com Deus, e vou te provando. Louvado seja Deus. Por que eu tenho na minha mente que se eu continuar justo, nem eu nem minha descendência vai mendigar o pão? Porque nós passamos muita fome, mas minha mãe aceitou Jesus um mês mais ou menos, que minha mãe já estava crente, lá num culto na casa do irmão que não tinha templo lá. O irmão leu na Bíblia, no Salmo: eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E aquela palavra foi de Deus para minha mãe. E o irmão disse: olha gente, se nós servir a Deus, nem a gente, nem a nossa descendência vai mendigar o pão. Minha mãe disse: eu vou me esforçar para ser justa, porque a fome lá em casa vai acabar. É a palavra de Deus. Quando eu creio na palavra do Senhor, quando eu levo a palavra de Deus a sério, ela se cumpre na minha vida. Louvado seja Deus. Minha mãe chegou no outro dia, chamou nós, botou na mesa ali e disse lá, e nós não gostava de crente. Ela disse: lá no culto o irmão leu esse texto, eu vou ler para vocês. Olha, eu vou me esforçar para ser justa, vou me esforçar para fazer a vontade do Senhor, porque eu fazendo a vontade de Deus, a fome vai sumir da nossa casa, vai desaparecer, vai bater em retirada, e nem eu e nem os meus descendentes vão mendigar o pão. Isso foi em 82. Quando foi em 84, Deus já nos ajudou, nós fizemos a dor, nós fizemos uma casa com 3 quartos, sala, cozinha, uma despensa, banheiro, área na frente, área no fundo. E nunca mais a fome passou lá em casa. Nunca mais a fome passou lá em casa. Porque quando nós nos esforçamos para ser justo na terra, as bênçãos de Deus acompanham a gente na terra. Então vamos trabalhar com Deus uma vida transparente com o Senhor. Vamos trabalhar com a igreja uma vida transparente, porque louvado seja o nome do Senhor. Se eu subir ao céu, Ele está lá. Se eu me enterrar debaixo da terra, Ele está vendo, Ele está lá. Se eu mergulhar nas águas, Ele está lá. Então não tem como eu fugir dos olhos do meu Deus. Louvado Deus. Não tem como você fugir dos olhos do Senhor. Para onde você for, você se esconde de A, se esconde de B. Mas do Senhor nosso Deus, ninguém tem poder para se escapar. Quando Ele diz na sua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
é para a gente aquietar, é para a gente se prostrar diante dele e dizer: os olhos do Senhor estão me vendo. Eu posso esconder da igreja, eu posso esconder de não sei quem, mas dos olhos de Deus eu não posso me esconder. Então eu preciso entender isso. A Bíblia diz que o que encobre suas transgressões nunca prospera. Você vê crente deixando a igreja, você vê crente se afastando de Deus, e o pior é que a maioria que se afasta atrai uma maldição maior do que a que já está na vida dele. Porque sempre que afasta, culpado foi a irmã Zanda do Círculo de Oração, culpado foi a irmã Renata do grupo do Círculo de Oração de Jovem, culpado foi a irmã Rita das crianças, culpado foi o porteiro. E o maior culpado de todos é o pastor. Eu não gostei daquela palavra do pastor. Pastor me tratou assim. Não gostei. Se o pastor errou, se Zandra errou, se Renata errou, se Rita errou, se o porteiro errou, vamos pagar diante do Senhor. Agora, se errou e daí quer se justificar culpando alguém, aí é outra miséria na vida, aí é outra maldição, e é uma maldição pior do que a maldição do pecado que ele cometeu, que levou ele à ruína. Encobre a transgressão, peca, não se corrige e diz: mas eu vou esconder, eu vou encobrir aqui minha transgressão, e acha que dá para levar. É aqui onde se cumpre, irmão. Nunca prosperará, nunca prosperará. Então não adianta eu e você acharmos que vamos prosperar. Se eu pequei, se você pecou, e aí a gente encobre o nosso erro, o nosso pecado, aí fica achando que com um pecado encoberto que dá para prosperar. Muito se autodisciplina, pegou, aí se esconde, fica uma ceia ou duas sem tomar, depois volta por conta própria e vai fazendo isso. Aí não se humilha, e aí vai andando, até que um dia a conta chega. A hierarquia de Deus é para seguir. A hierarquia de Deus é uma linha reta, é aquilo ali e acabou. Pode até fazer isso, pode até fazer barganha, pode até não sei o que, mas vai chegar um dia em que a conta vai chegar. Você vê crente aí de 10 anos, 15 anos na igreja, família, aquele inferno, aquela tribulação. Aí a maioria tem um negócio de ficar culpando o diabo. Tem crente que ele endemonia o diabo. Ele é mais demônio do que o diabo. Ele endemonia o diabo. Ele apronta, ele pinta e borda, mas tudo dele foi o diabo. Foi o diabo. As nossas escolhas nos definem. Ele escolheu uma coisa e depois se deu mal e depois quer culpar o diabo. Às vezes não dá até vontade de chamar o diabo de coitado. Coitado de Satanás, tudo é em cima do diabo. Presta atenção no negócio. Um dia eu ia com um irmão e nós andando dentro de uma roça cheia de toco, e ele com a carona para cima e eu falando: moço, não olha para o chão, tem muito toco aí. Daqui a pouco ele tropeçou num toco, arrancou a unha e já sentou lá e disse: está repreendido, Satanás. Isso é obra do diabo, meu irmão.
É o diabo sem querer deixar eu botar um sapato para ir para a igreja. Quer que eu vou para a igreja? Ele disse: ó, está repreendido, Satanás. Eu disse: meu irmão, o verdadeiro Satanás aí é tu mesmo. O sangue de Jesus tem poder, mas o senhor está doido. Eu já não te avisei. Deus também já te avisou várias vezes: vigia. E tu não vigiou, e tu quebra a cara e fica culpando o diabo. Deixa o diabo para lá, rapaz. Aí tudo você quer culpar o diabo. Eu falei: você que demonia o diabo. E aí fica só com esse negócio, rapaz. Tem crente que ele endemonia o diabo. Satanás está lá no canto dele. E ele está aqui aprontando. Ele sabe que não pode fazer aquilo. Ele sabe que aquilo não é bom, mas ele está fazendo. Quando se dá mal na vida, diz: foi Satanás, irmão. É que Satanás é usado. Não foi Satanás, foi ele, foi a pessoa. Você está entendendo o que é endemoniar o diabo? Endemoniar o diabo é essas coisas. É porque Satanás, né, irmãos? Não, Satanás, ele joga os laços, ele joga as estratégias, mas ele não tem o poder de pegar no meu pescoço e fazer eu pecar. Ele não tem esse poder. Eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho uma escolha própria, eu faço o que eu quero. Nem Deus pega no meu pescoço e me enfia no céu. Está entendendo? Jesus disse: entrai pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque a porta larga e o caminho espaçoso conduz o homem à perdição. Mas Jesus disse: entra. Jesus coloca as duas portas, a porta estreita e a porta larga na nossa frente, e ainda avisa a gente: entra pela porta estreita. Aí eu vejo um adolescente. Um adolescente, ele precisa se preocupar, e isso que Deus revelou para o irmão Domingos, para orar pela mocidade. É porque às vezes uma menina da igreja não está chamando a atenção de um jovem da igreja, porque ela veste como uma crente, porque ela não é tão chamativa, porque ela não, você entendeu? Mas outra lá do mundo chama a atenção. Muitas meninas da igreja não engraçam no jovem da igreja, porque o jovem da igreja não bota a calça lá na bunda, lá embaixo. O jovem da igreja não usa droga. O jovem da igreja não bota um brinco na orelha. O jovem da igreja não faz uma tatuagem, não faz apologia a coisa de Satanás. Aí para ela aquele jovem não é interessante. Aí não para pensar que hoje no mínimo 70% dos jovens estão usando droga. Aí a menina está na igreja, servindo o Senhor, não vigia, e apaixona por um rapaz que usa droga, e ela não sabe, porque só vai descobrir daqui 10 ou 15 anos, e quando descobrir está com a vida acabada. Aí já tem vida, já tem mãe da casa, e a tribulação do inferno. Aí fica me chamando de agoniado. Uma vez eu terminei um namoro com uma menina rica, que eu dizia: não dá certo eu casar com uma menina rica, porque não tenho condições. Aí me disse que eu queria era uma dessa para me casar, porque eu já fico rico. Está vendo que eu não sou agoniado, que eu sou organizado? Quando eu conheci Juvinha, eu disse: mas essa aqui dá certo, porque nós vamos casar, nós vamos trabalhar os dois, nem não tem nada, e nós vamos começar do zero, e nós vamos trabalhar para nós conquistar nossas coisas. Nós não temos nenhuma cama, não tinha nenhuma cuia, quanto mais a farinha para colocar na cuia, você entendeu? Não tinha nada. Eu disse: mas um dia nós vai ter. Um dia nós vamos ter nossa casa, nós vamos ter nosso jeitinho de viver. Eu não sou agoniado, eu sou muito organizado. E um cara que pensa longe. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui pensando
no presente, só nas coisas de hoje. Eu estou pensando lá no futuro e estou crendo que vou chegar aos 95 anos de idade. E está tudo programado. Louvado seja o nome de Jesus. Por esse povo que não para pensar, envolve com uma menina que não vale a pena, envolve com um menino que não vale a pena, se corrompe com o sistema, se alinha com o sistema que Deus diz que não é para se alinhar. Se não voltar atrás e não se corrigir, é só questão de tempo. Um dia a maldição chega. Ah, mas eu trouxe ele para a igreja, ele ficou crente. Eu trouxe ela para a igreja, ela ficou crente, você entendeu? Pode até ficar crente, pode até ser perdoado, mas aquela maldição que atraiu, quando se juntou a um jugo desigual, isso aí é inevitável. Eu nunca vi um até hoje se dar bem. Me mostra um aí. Me mostra um casal que fez assim, se deu bem. Me apresente aí. Viu? Porque é a justiça do Senhor. Olha, a hierarquia de Deus é maneira. Me apresente um aí. Aí lá na frente vem com um problema, aí vem outra miséria, e o pau vai quebrando. Mas aqueles que têm uma visão, se eu pequei, eu quero me corrigir. Se eu pequei, eu quero confessar. Eu fico numa felicidade, eu choro. Quando eu estou lá no gabinete e chega uma pessoa e diz: pastor, eu vim aqui porque eu cometi essa falha e essa falha e essa falha. Eu estou aqui. Eu fico numa felicidade. Eu fico feliz, não é porque a pessoa pegou, que Deus me guarde de me alegrar no pecado de uma pessoa, mas eu fico feliz é porque esse versículo está se cumprindo. Louvado seja Deus. Olha, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então é nessa hora que eu vejo a pessoa conversando, é aí onde eu me alegro. Eu digo, graças a Deus, essa pessoa vai deixar e essa pessoa vai alcançar a misericórdia do Senhor. Eita, não está lá. Esse negócio de incubar pecado, guarde dinheiro, não guarde pecado na tua vida. Se um dia você pecar, seja humilde, assuma o seu erro. Isso não tira a honra de ninguém, não tira ninguém da presença de Deus. Agora, encobrir o erro, um dia vem. Bendito é o nome do Senhor. O versículo 14 diz assim: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Qualquer pessoa na igreja, irmão, corre o risco de pecar. Você está entendendo? Qualquer pessoa na igreja, a pessoa tem, a pessoa é crente, a pessoa é fiel, a pessoa está ali com o propósito de ir morar no céu, mas a pessoa está sujeita a cair. Está sujeita a cair. Só que o que eu preciso tomar cuidado, que você precisa tomar cuidado, é para o diabo não tirar o temor do nosso coração. Não tirar o temor do nosso coração. Davi viu a miséria na casa dele, mas Davi não perdeu a salvação. Davi viu muitas coisas, mas quando Davi pegou, uma coisa que não saiu de Davi foi o temor. Rapaz, aquele profeta Natan chegar e denunciar o erro de Davi, Davi ter humildade, um rei, para aceitar e dizer: gente, eu caí mesmo. Aí ele foi orar. E ele chegou e falou para Deus: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, nem me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Para o cara chegar diante de Deus e assumir seu erro e fazer essa oração, esse pedido a Deus, o cara tem que ter temor. Um rei. Aí ele chegou diante do povo, assumiu o pecado dele e disse: eu errei mesmo, mas o Senhor me perdoou. O povo não perdoou, não, perdoou. Ele disse: eu vou para a guerra. Se
Se o Senhor me perdoou, eu venço a guerra, eu venço os inimigos. Se o Senhor não me perdoou, os meus inimigos me derrubam lá. Então vai. E Davi foi e venceu a guerra. E o povo disse: Deus perdoou o homem. Choricanta, labachu. Eu preciso de temor, eu preciso de humildade dentro de mim. Eu preciso ser consciente que qualquer um pode cair, que qualquer um pode tropeçar na terra. Ninguém está isento disso. Agora o que eu preciso é ter humildade para, se um dia eu cair, eu dizer: eu quero confessar o meu erro. É isso aí que me leva. O versículo 14 diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o coração virá a cair no mal. Uma vez igreja vai deprimindo a gente. Não estou culpando você, irmão, não me entenda. É que você vai vendo as coisas e você vai criando um nojo dentro de si, uma coisa assim meio que depressiva. Um dia um irmão da igreja, ele fazia parte da elite da igreja, e ele cantava e tal, envolveu com o homossexualismo. Ele chegou para mim e confessou o erro. Eu disse: ô irmão, então você fica fora da Santa Ceia por X meses. Se você não voltar a fazer mais aquilo, X meses você volta à comunhão, volta a tomar a ceia, eu te perdoo em nome de Jesus e tal. Ficou combinado assim. Ele disse: é porque eu tenho minha esposa. Eu disse: não, não quero nem saber. Você quer contar para ela, você conta. Agora da minha boca, nem Juvinha, até hoje Juvinha não sabe quem é. E aí eu disse: mas se você quiser contar, isso é um problema seu. Agora eu, nem para a igreja, muitos pastores sem sabedoria, também levou muitos irmãos a não confessar, e muitos morreram sem confessar e se prejudicou. Porque pastor tinha um negócio, o irmão confessava um pecado ali na secretaria, no outro dia ele citava tudo, até o nome do irmão que pecou. Mas não é na secretaria, não é o lugar santo, não é o lugar onde o sacerdote recebe as pessoas para confessar o pecado. Então, se tem esse lugar, para que falar para a igreja? A igreja também não está querendo saber disso, não. O que a igreja está querendo é receber Deus na vida, se encher de Deus, para ganhar força, para continuar vencendo na vida. Que a igreja quer isso. A igreja não está aqui querendo saber nada de vida dos outros, não. O que a igreja está querendo dizer é isso: nós somos irmãos e vamos chegar no céu. E a responsabilidade de tratar de pecado é do sacerdote da igreja. Bendito é o nome do Senhor. Mas esse irmão ficou combinado assim. Ele disse: é porque minha esposa não quer. Não, fica à vontade. Se você quiser falar, você fala. Se não, está tudo bem. Você também não é obrigado para ser perdoado e falar para ela: não, fique tranquilo. Ele disse: tá bom. Lá os irmãos começaram: meu irmão, por que você não está cantando mais? Meu irmão, não sei o quê. Daqui a pouco o diabo botou na cabeça dele, e ele foi e falou para os irmãos: não estou cantando porque o pastor Agnovão está me perseguindo. Olha que coisa do Satanás. Isso dentro da igreja, pastor passa muitas coisas. Tem gente que acha que vida de pastor é mil maravilhas, só vivendo para não saber. Aí a igreja veio para cima, ministério. Falei: irmão, ele sabe. E aí me deu aquela raiva. Fui até ele e falei: meu irmão, por que tu fez isso? Eu vou falar para a igreja. Ele disse: se o senhor falar, eu coloco um advogado e vou processar o senhor. O senhor não prova. Por ir para a cadeia, eu não estava nem aí. Mas eu tinha uns 30 novos convertidos. Eu disse: se eu passar isso para a igreja, contar isso para a igreja, esses novos convertidos vão desanimar. E eu tive que engolir essa bucha. Só que nas orações eu dizia: Deus, o Senhor está sabendo que eu não fiz injustiça. Tem muitos crentes dentro da igreja, ele peca, ele apronta.
afasta da igreja, daí da filha dizendo para os irmãos, o pastor me injustiçou. Isso aí está atraindo uma maldição desgraçada para a vida dele, que ele vai pagar por muito tempo na terra. Mexer com o homem de Deus, com liderança de Deus, sem razão, é a mesma coisa que você mexer com fogo. Se prepara que você vê que a maioria sai. Então por que Deus é esse que eu injusticei o irmão Wendel? O irmão Wendel caiu e eu fiquei de pé. Que Deus é esse? Se eu injusticei o irmão Wendel, quem tem que cair é eu, ele tem que ficar de pé. Diante de Deus, nesse negócio de achar que pastor é dono da razão, que pastor é dono da igreja, que pastor fica de pé, irmão. Se o irmão caiu e o pastor ficou de pé porque o irmão errou. Mas muitos acham que não, foi o pastor. E por que Deus é esse que deixa o pastor matando gente e continua de pé? Deus não é assim não. O pastor ele tem que ser consciente que Deus deu a ele o direito de pastorear, mas não deu a ele o direito de ser dono. E o que o pastor faz, Deus está vendo tudo também. Deus é esse Deus. Aí eu continuei orando, jejuando, sofrendo aquele massacre, aquela pressão, mas até que um dia ele teve que manifestar. E aí esses obreiros vieram me pedir perdão. Eu disse: está perdoado em nome de Jesus. E eu olhei para ele e disse: eu te perdoo em nome de Jesus. Mas eu vou ler aqui um texto na Bíblia. Fui e li esse texto. A Bíblia Sagrada diz que tudo que o homem faz é para ser descoberto aqui. O que envolve suas transgressões nunca prosperará. E deixa eu te falar uma coisa: tu também não vai prosperar, porque tu confessou a base de pressão, tu confessou a base de provas. Se esses dois obreiros não te pegam no ato, tu não ia confessar. Aí eu confessei porque o irmão me viu pegando. Isso aí foi uma confissão forçada. E Deus não aceita. Deus aceita aquela confissão que a pessoa chega de coração partido e dizendo: eu errei mesmo, estou aqui para assumir minha culpa, Senhor. É essa a confissão que Deus quer. Agora aquela confissão que o cara veio, porque eu falei para ele: tu não vai prosperar. Ele disse: não, mas não tem nada a ver. Eu falei: então certo, com esse não tem nada a ver. E até hoje ele nunca conseguiu se levantar. Até hoje. Está lá na igreja, remando. Tanta miséria na família que só a graça. Então eu preciso, você precisa temermos a Deus, respeitar o Senhor. Se ferirmos a santidade de Deus, termos humildade para reconhecer, pedir perdão e recomeçar. E Ele está pronto para perdoar e ajudar. Guarde dinheiro, mas não guarde pecado na tua vida, porque Jesus está voltando. Eu já falei para vocês um tempo, eu passei um tempo aqui falando só sobre esses dois versículos, não sei quanto tempo foi. Lá em Brejinhos eu falei tanto sobre esse assunto, que a Bíblia está ali, que até soltou a folha aqui, desse capítulo 28 do Provérbio, está ali, já mostrei para vocês. Mas lá em Brejinhos tinha pecado incubado há 15 anos. E Deus falou para mim: fica um tempo, eu não me lembro, foi 4, 5 meses, e toda terça-feira eu neste versículo. E muitos até diziam: mas só fala daqui, não tem outra coisa para falar não. Só que quando Deus coloca uma coisa na minha cabeça, eu sou teimoso. Pode criticar, pode falar o que quiser, eu estou falando. Ah, mas fulano achou, deixa, lá na frente ele vai ter que sujeitar a palavra, por bem ou por mal ele vai sujeitar a palavra. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor e toda língua confessará que Ele é Deus. Vai chegar um dia, e uns criticam
criticaram, mas nós conseguimos, com essa palavra, conseguimos restaurar mais de 30 pessoas na igreja em Brejinhos, que tem gente lá com pecado há 15 anos incubado, mas nós toda semana pregando, e a palavra foi dando força a essas pessoas, e essas pessoas conseguiram confessar. E no dia que confessou, que nós fizemos uma oração lá na secretaria, louvado seja o nome de Jesus, que essa pessoa dobrou o joelho que a gente orou. Ele tinha 15 anos, ele era batizado no Espírito Santo, tinha 15 anos que não falava línguas estranhas, tinha 15 anos que ele não sentia esse gozo, essa alegria da salvação de Deus. E quando ele confessou e disse: faz uma oração por mim, meu pastor, disse: faz. Coloquei as mãos sobre a cabeça dele e disse: Deus, perdoa teu filho está aqui se humilhando, pedindo perdão, confessando o erro, e o Senhor sabe que nós seres humanos somos imperfeitos, mas graças a Deus que ele tem um temor no coração, e ele se humilhou, e sei que o Senhor perdoou. Aí não foi 2 minutos de oração, aquele homem já estava falando língua estranha. A mulher dele estava do lado, a mulher tinha um pecado de 10 anos, o pecado estava com 10 anos. Daqui a pouco ela disse: eu ganhei força aqui, o senhor pode me ouvir 20 minutos? Posso? Ela disse: eu também tenho um pecado para confessar. Depois confesse. E ela confessou o pecado, disse: faz uma oração por mim. Disse: faço. Já chamei o irmão, disse: você já está pronto, seu caso já está resolvido, agora coloca a mão aqui, mas eu na cabeça da sua esposa. E quando nós oramos, eu comecei a falar língua estranha, o irmão também, e ali também ela recebeu a renovação, falou língua estranha, e disse: tinha 10 anos que eu não falava mais língua estranha. Aí canta mamachura. A obra de Deus é uma coisa muito linda, a palavra do Senhor é linda, a palavra de Deus é admirar. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é para a gente admirar e entender que hoje alguém pode se levantar contra uma doutrina, contra uma verdade, mas um dia ele vai ter que sujeitar aquela verdade. A palavra do Senhor é essa. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te abençoe. É uma caminhada para o céu. E essa caminhada às vezes custa muita humildade, muito temor. E hoje de madrugada eu estava orando, pedindo a Deus: coloca no meu coração a palavra para hoje à noite. E o Senhor colocou esse texto no meu coração. Que Deus em Cristo te abençoe. Pois vamos orar, fica de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que passamos aqui. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra lida e continuar pedindo a Deus. Ontem no campo foi umas 12 pessoas que aceitaram, domingo que aceitaram Jesus. Ontem ali no Lapãozinho também, mais uma vida, uma senhora aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Assim Deus está salvando, batizando o Espírito Santo, curando. O pastor semana passada me ligou e disse: mas Deus curou numa Santa Ceia? Eu disse: curou. Louvado seja Deus. E eu disse: Deus continua curando. Então Deus está curando na nossa igreja, Deus está salvando, Deus está batizando no Espírito Santo, Deus está abençoando a igreja. Essa semana, ontem, um descrente me procurou e disse: rapaz, disse que o festival lá, que ela deu 43 mil. Eu disse: no mínimo vai para 45, ainda tem umas coisinhas para receber. Ele disse: é um milagre muito grande. Eu disse: é mesmo, é milagre. Louvado seja Deus. E nós vamos fazer outro daqui 4 meses. Louvado seja Deus. E Deus bateu essa meta que eu coloquei no meu coração, e vou falar para a igreja o próximo. A próxima meta é quanto vai ser para cada departamento, e nós vamos bater a meta, porque nunca Deus nos deixou envergonhar, nunca o Senhor nos deixou no meio do caminho. Quantos necessitam de oração? Eu também, minha casa, somos carentes das vossas orações. Querido Deus, agradeço o Senhor por esse tempo que passamos aqui na tua casa.
Agradeço o Senhor por esta palavra e peço ao Senhor, canto para a baixura, coloca essa palavra aqui no meu coração, meu Deus, e me ajuda, Deus, a ser sempre humilde diante do Senhor, meu Deus. Vai quebrando a minha vida, vai quebrando o ego, quebrando o orgulho, quebrando não sei o que e outras coisas, e libera, Senhor, na vida de cada um, humildade, Senhor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que faça isso também na vida de cada um, e ajude a cada um, ó Deus, a ter humildade, reconhecer sua falha, sua imperfeição, porque aí onde vem o perdão do Senhor para a nossa vida. Pai, abençoa cada um que levantou a mão, pedindo oração em favor de si ou dos seus. Eu não sei se é enfermidade, se é problema, mas peço ao Senhor que visita cada um por misericórdia e abençoa segundo a necessidade. Dá-nos um retorno abençoado, um sono tranquilo, e em nome de Jesus oramos ao Senhor. Amém e amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.